Boa tarde a todo mundo, boa tarde alunos, alunas, pais, professores do SED 8. Estamos hoje, dia 17 de novembro, começando mais uma palestra aqui da nossa Semana da Consciência Negra. Hoje nós estamos com a primeira palestra do turno vespertino, não é? Mas nós já tivemos duas palestras anteriormente, ou seja, estamos apenas dando continuidade ao trabalho da nossa semana aqui hoje. Espero que todos estejam bem. Agora nós teremos a presença de dois professores da nossa escola, prata da casa, dois excelentes professores que irão trabalhar o tema da desconstrução dos estereótipos africanos. Como todos nós sabemos, infelizmente, a África é um continente extremamente estereotipado, que sobrevive apesar de todas as noções erradas e errôneas que nós acumulamos aí ao longo de décadas. Nós vamos começar agora o nosso processo de desconstrução dos estereótipos africanos, ok? Então, passo a palavra agora para o professor Francisco dar continuidade à nossa Semana da Consciência Negra. Boa tarde a todos, meninos e meninas, né? Os colegas professores, toda a equipe da direção, os colegas, a equipe técnica também que está nos ajudando. Então, essa questão é uma questão muito sensível, né, em relação ao continente africano, a desconstrução do continente africano. Até minha formação ali em 2012, eu já com uns 26, 27 anos, tinha uma visão ainda estereotipada do continente africano. Mesmo eu sempre me dediquei aos estudos, à literatura, pesquisas. E até conheci um professor, o professor Antônio Carlos, da minha formação, que inclusive teve no primeiro dia de palestra, e ele nos mostrou uma nova África. Não uma nova África de que a África se renovou. Ele mostrou um novo olhar sobre o continente africano, de um movimento que começara ali, mais ou menos na metade do século XX, 1960, 70, os movimentos. Então, o Antônio, que era discípulo de um professor da UNB, o Anderson Oliva, que faz publicações, e uma das publicações é Reflexos sobre o Continente Africano. É um livro fantástico que vai mostrar como o continente africano foi criando esses estereótipos. Olha, imagine, há milhares de anos. Há exatos 3 mil anos atrás, esse estereótipo de continente vem sendo criado, ou seja, século após século. O que acontece, professor, então? A cada período de dominação do espaço europeu, se reinventava uma forma de estereotipar o continente africano. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que esse processo aconteceu. Mas antes disso, eu vou compartilhar um material, meninos e meninas, e eu quero que vocês chutem, não tenham medo de errar. E eu vou ajudar vocês também com os chutes, como se eu fosse aluno do fundamental, e fazer chutes, e vou tentar ajudá-los, tá bom? Ou atrapalhá-los, mas eu vou compartilhar e mostrar esse material para vocês entenderem, para a gente tentar ver se a gente tem estereótipo sobre o continente africano ou a gente não tem. E será que a gente tem estereótipo de outros países? Tá bom? Então, vai ser imagens de alguns continentes, ou 2, 3 continentes, e vocês podem falar, é continente europeu, se não souber o país. Ou pode chutar Suíça, França, Portugal, Estados Unidos, América Latina, Espanha, Portugal, tá bom? Não fica, pode ficar. Eu vou ajudar vocês a chutar também. Eu vou lembrar da época que eu era criança, que eu faria a mesma coisa, óbvio. Não conhecia, por isso que a gente está aqui, para aprender a desconstruir. Não tem medo, não. Hoje aproveito o chat aí para vocês colocarem aí a chutar aí, tá bom? Então, aí, ó, o tema é um tema já que começa assim, um novo olhar para o continente africano. Isso mesmo, um novo olhar para o continente africano. África em Foco, desconstruindo estereótipo. Professor, o que é estereótipo, professor? Imagine, estereótipo é um conceito, é uma imagem que ele é preconcebido, padronizado, é uma informação rasa. É como aquela questão que você não conhece o indivíduo e só por olhar o indivíduo, esse menino é chato, essa menina é chata. E aí você vai criando aquela identidade. Às vezes a menina é tímida, ela não teve a oportunidade de falar, e você vai criando esse estereótipo. Dizendo que a menina é chata, que é soberba, que é isso, que é aquilo, tá bom? Então, o estereótipo é o que está no senso comum. Professor, me dá um exemplo clássico aqui. Por exemplo, de Brasil.
Vou dar um exemplo clássico, bem clássico mesmo. Por exemplo, que o carnaval é a maior representação cultural do Brasil. Eu não estou falando que não é uma das maiores. No entanto, o carnaval ele vai ali, ó, o eixo vai ser Rio, São Paulo agora, Bahia e Recife ali, aquela questão carnaval. Professor, mas aqui em Caldas tem, mas eu estou falando os núcleos maiores. No entanto, aí você pergunta, professor, então me diga uma festa que poderia ser característica da nossa região e que não é colocada. Festa junina. Não tem uma cidade do interior, não existe um povoado. Aliás, até condomínio, escola, faz festa junina. Eu nunca vi uma escola parar para fazer um carnaval. A gente para durante o carnaval. Então, se fosse uma festa que nos representasse, seria a festa junina. Poderia dizer que ela nos representa, sim. Mas quando digo que o carnaval é a alma do Brasil, é a característica do Brasil, e olha que eu gosto de carnaval. As pessoas até pensam que não, mas desde criança eu assisto os desfiles da escola de samba, que tem uma história, um enredo fantástico. E é bom assistir, desconstrói também, traz novas temáticas. Esse gosto que eu tenho pelo continente africano, em boa parte, foi pelas escolas de samba, que sempre trouxe países aqui no Brasil de lutas sociais. Então é bom, não é ruim, não, é tranquilo, bacana. Se puderem assistir, assista. Mas voltando ao continente africano, ele tem 53 países. Nossa, professor, eu pensei que a África era um país. Não, a África é um continente gigante, diverso. Se no Brasil a gente tem diversidade entre o Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, agora imagina um continente gigante, que é muito maior do que o Brasil. Tá bom? Já começa por aí. Então, vou começar a colocar as imagens e vocês vão começar a dizer a qual país pertence. Eu vou ajudar, eu acho. Será qual país pertence? Eu acho, tá aparecendo aqui, eu vou uma coisa pra você. Quando eu vim morar aqui na Ponte Alta, no meio de maio e junho, é um frio danado, parece que é aqui na Ponte Alta. Será? Será que é algum país europeu? Estados Unidos? América do Sul? Chile? O que é que vocês dizem? Deu tempo aí, hein? Vou passar para a próxima, mas aí tranquilo. Vocês podem colocar assim, primeira imagem, Suíça. França, Alpes Suíço. Cordilheira dos Andes, aqui no Chile, tá bom? Segunda imagem, a favela. Que pena, né? Isso é uma característica da nossa sociedade também, favelas. Aonde será essa favela? Brasil? América Latina? Continente africano? Aonde? Praia bacana, que é a próxima. Que praia bonita. Se tivesse dinheiro, eu ia nessa praia aí, com certeza. Belíssima, né? Acho que ninguém pode dizer que essa região não é belíssima. Uma cidade fantástica, organizada, limpa, tá vendo? Muito bonita essa cidade. E será que é alguma cidade ali do Mediterrâneo? Espanha? Portugal? Aquela regiãozinha ali, Roma, Grécia? Mais uma imagem que faz parte do cotidiano. Felizmente, essa parte da pobreza, né, a questão da desigualdade social, ela atinge o mundo inteiro, né? Mas será em qual? Será que é no continente africano? Angola, Nigéria, Quênia? América do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Outra cidade belíssima. Aonde será essa cidade? Fantástico, né, gente? Pode prestar atenção. Limpíssima, bonita, organizada, pleno desenvolvimento. Será em qual continente? Europeu? Eu esqueci de Dubai, aquela região ali de Dubai, dos Emirados Árabes. Bonita também aquela região. E essa aqui, gente. Tá vendo? Sinais de destruição, pobreza, lixos na rua, colchão, você foi no cantinho aqui um colchão, muito móveis velhos. Aonde será essa imagem? Estava brincando agora há pouco com os professores, dizendo que isso aqui é Brasília. Olha a Ponte Costa e Silva lá no finalzinho. Cidade belíssima, né? Essa cidade é fantástica, extremamente bonita. Eu tenho certeza que vocês já viram esse país e ouviu falar dessa cidade desde quando são crianças, em desenhos, filmes, mas nunca foram mostradas essa imagem. Eu tenho certeza que vocês conhecem esse país aí. Quando eu falar qual é o país, vocês dizem, professor, eu conheço esse país. Desde criança que eu vejo falar nesse país. Esse país fica na África. E esse país tem essa cidade belíssima assim, professor. E agora, neve, mais uma vez neve. Continua aqui, acho que na Ponte Alta ainda, porque eu confesso, eu venho lá do interior do sertão. E aqui em maio e junho faz um frio da molesta, que nem diz lá no Nordeste. Olha, bonito, né? Bonito.
E agora, professor? Periferia, mais uma vez uma imagem de periferia. Onde é essa periferia, professor? Será que no Brasil? Mais uma vez, no continente africano? Em algum país da África, Quênia, Etiópia? Falando de Etiópia, vocês sabiam que a Etiópia é um país que ele nunca foi colonizado, ao contrário, por exemplo, de nós no Brasil? E que etíope? Eu vou explicar daqui a pouco, senão não dá palavra. Ó, vocês morariam ou não morariam numa cidade bonita dessa? Fantástica, linda, belíssima. Essa cidade é a mesma aquela que passou agora há pouco que eu falei que vocês conhecem qual país. Que vocês vão ficar admirados quando descobrir que vocês conhecem esse país. Será o Brasil, lá no sul? E aí, professor João, os meninos já chutaram muito qual eram os países aí? Estão chutando muito aqui. Muitos estão dizendo que é o Gama, viu? Estão falando mesmo, ó, aquela ponte bonita ali, é o Gama. Aquele Monte Nevado é a Ponte Alta. Mas estão chutando demais aqui, ó. Alguns colocaram China, falaram bastante sobre os Estados Unidos também. Não sei se tem alguma foto aí dos Estados Unidos. E, sendo honesto com você, eu tive bastante dificuldade de identificar aqui, viu? Eu sou professor, ia ficar aqui bem por fora mesmo. Então, essa aula que o professor Antônio Carlos deu, uma aula, claro, bem maior, é uma aula que a gente utiliza justamente para fazer os trabalhos nas escolas, né? Que é para desconstruir esse pensamento sobre o continente africano, sobre esses estereótipos, aquela visão. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que essa visão de mais de 1000 anos foi colocada. Então, vamos lá, meninos. Vocês já ouviram falar desse país aí. Esse país aí se chama, aí é na região do Monte Atlas, Marrocos. Professor, onde é que fica o Marrocos? No Oriente? Não, no continente africano, na parte norte do Mediterrâneo ali. Na parte sul do Mediterrâneo, na parte norte da África. O professor Guilherme quase tem um treco quando eu falei que era na parte norte do Mediterrâneo. Na parte sul do Mediterrâneo, Marrocos. Engraçado que eu assisti uma reportagem de 1 hora e 30 minutos na Record, falando sobre Marrocos, não mostra pobreza. Mas também não faz associação ao continente africano, ó, para você ver. Isso aqui, meninos, falar nos Estados Unidos, essa aqui é uma imagem dos Estados Unidos. Essa região aí chama-se Baltimore. Lá chama condado, é cidade, uns nomes, mas é Baltimore. Baltimore é onde, professor? Estados Unidos. Vocês sabiam que nessa região aí, algumas vezes, o índice de violência ultrapassa o Rio de Janeiro? Como assim, professor? Sério, gente. Tem que pesquisar, a gente tem que sair desse nosso quadrado, deixar de assistir só o que a mídia mostra, a mídia brasileira, e a mídia mundial também é terrível. Ela gosta de mostrar alguns redutos que é para vender só. Quando a mídia ela faz uma reportagem mostrando os pontos positivos de Águas Claras e mostrando os pontos negativos, por exemplo, do Gama não, eu vou colocar Samambaia, Ceilândia, é porque há uma indústria que paga também essa questão imobiliária. Então, as grandes imobiliárias falam, faz uma reportagem. A gente tem que começar a pensar. Então, isso aqui é Baltimore, Estados Unidos. Isso aqui é a Baía de Luanda, Angola. Tem vários filmes falando só pontos terríveis de Luanda. Olha que cidade fantástica, bonita. Tá bom? Limpinha, organizada. Mais uma vez, Estados Unidos. Estados Unidos, professor, Estados Unidos. E sim, isso aí é uma região que fica ali na periferia de Nova York. É porque brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, eles ficam no Central Park. E aí, se você for num lugar, na parte central de qualquer país do mundo, ele vai ser organizado. Olha a parte central de Luanda. Vá na periferia de Luanda. É triste. É pobre. Falta água, falta tudo. Em qualquer lugar do mundo. É claro que no continente africano a pobreza é um pouco mais acentuada. Mas daqui a pouco eu explico por que é mais acentuada. Então, vamos lá. Essa aqui imagem é outro ponto de visão da Baía de Luanda também, né? Na Angola. E aqui, professor? Nova York. Lembra que tem umas imagens sempre tops e bonitinhas de Nova York? Aí a imagem de Nova York. Rua suja, colchão, entulho. Professor, o senhor tem certeza? O senhor pesquisou? O senhor não pegou essa imagem da internet, não? Não.
Para fazer uma aula que nem essa, ó, o tanto de livro que eu pesquisei, ó. A gente pesquisa. E essas imagens, professor, são de vários sites. Se quiser, eu pesquise. Aliás, gente, pesquise aí, coloca aí, ó, periferia dos Estados Unidos. Tem vários brasileiros hoje em dia que ficam mostrando como é a periferia dos Estados Unidos. É claro, em alguns casos, e na maioria dos casos, bem mais organizada do que na do Brasil. E agora, professor, e esse país bonitão que o senhor disse que eu conhecia? Egito. Aí a capital, Cairo. A gente sempre está acostumado a ver o deserto do Saara e as pirâmides do Egito. Aí a cidade, o centro de Cairo. É bonito ou não é bonito? Belíssimo, fantástico. Sou louco para ir para o Egito. Não só pelas pirâmides, mas para conhecer Cairo também, no centro. E essa neve, professor, isso aí fica no meio da África. Monte Kilimanjaro, Tanzânia. Inclusive tinha uma pistinha aqui, ó, bem ó lá, Monte Kilimanjaro, Tanzânia. Tanzânia é continente africano. Eu deixei de propósito essa imagem com legenda, que era para ver se algum acertava o que percebeu. Depois me diga quem percebeu. Ele merece os parabéns, que tudo é uma construção. Toda imagem é uma representação de algo que quer se representar. Vou repetir. Toda imagem é uma representação de algo que se quer imaginar. Quando é que o senhor tirou isso, professor? Dos livros, pesquisando. E agora, professor Aldez, Beth Mori. Eu fiquei na dúvida e eu vou fazer a ressalva nessa imagem. É porque quando no meu arquivo o rapaz fez e deletou, e essa imagem ficou sem legenda, mas ou ela pertence a Beth Mori ou a St. Louis. St. Louis é onde, professor? Estados Unidos. Outro reduto extremamente pobre. Verdade. Estados Unidos. Mas só mostra a parte bonitinha lá deles. Aí eu não falei para vocês, a noite do Cairo. Belíssima. Uma cidade fantástica, que é cheia de grandes navios, que as pessoas aí vai do mundo inteiro passear para conhecer. Ah, professor, quer dizer que o senhor estava querendo falar isso, a construção do imaginário ocidental para o continente africano, ao longo da história, e isso. Ao longo da história foram se criando uma série de estereótipos. E estereótipos sempre mostrando o lado negativo. Mas, professor, mas por quê? Porque tinha interesses. Lembre-se, sempre há um interesse. Nada é por acaso. Eu acabei de falar para vocês. Eu lembro que quando o Samambaia estava em ascensão, começou a passar uma série de reportagens nas mídias, como Globo e Record, falando sobre a violência em Samambaia. E, de repente, o desenvolvimento urbano de prédios, e eu tenho fotografias para isso, assim como eu fiz fotografias do Noroeste, começou a diminuir. E voltou para Águas Claras. Tudo é em questão de interesses. Tá bom? Então, professor, professor, não, agora preste atenção, meninos, como é que se foi construindo o pensamento ao longo da história? Na antiguidade, lembre que o professor, para os alunos que são do sexto, estão vendo antiguidade e idade média. Para os alunos que são do sétimo, já está vendo idade moderna, e para os do nono, idade contemporânea. Professor, então, na idade antiga, lembre-se do mundo greco-romano. No mundo greco-romano, os gregos, eles tinham a seguinte questão, do eu. Eu, grego. Se você fala a língua grega, se você partilha da mesma cultura, você é grego, é civilizado. Se você não fala grego, não faz parte da minha cultura, você é bárbaro, é um incivilizado. Então o grego tinha isso, os gregos e os romanos, eles tinham isso com qualquer cultura que não fosse a deles. Então quando eles viam os persas, eles falavam isso. Ao norte da Europa, quando eles viam, por exemplo, os eslavos, que são loiros, de olhos azuis. Inclusive, tem uma fala que fala a seguinte questão. Quando refere-se a ele, falam diabo ou demônios loiros do olho azul, que era referindo-se àqueles povos, porque eram bárbaros. Lembrando, eu estou utilizando a frase bárbara, que era utilizada pelos gregos. Mas não existe essa de cultura bárbara ou cultura civilizada. Cultura é cultura. Cada povo tem sua cultura e sua origem. Então, os gregos, a visão dos gregos era sempre com o outro. Quando os relatos de Heródoto, quem é Heródoto, professor? Heródoto, ele é conhecido como o pai da história. Ele vai para a região da África. Na época, a região da África era Líbia, que conhecida era Líbia, que faz parte, inclusive, hoje é Marrocos, a partezinha ao norte, que tem uma cultura bem oriental, bem do Oriente Médio. No Egito e a Etiópia. Etiópia, os etíopes. Inclusive, o nome Etiópia é de origem para dizer a seguinte forma, de cor
O de pele negra, aquele que tinha pele negra. Lembrando que os gregos, eles não têm esse preconceito por questão de cor de pele. Lembre-se, os gregos, para eles, independia se você era branco, loiro, negro, azul, preto, rosa. Era, se você não fala a minha cultura, não fala a minha língua, você não pertence ao mundo civilizado. Se você não fala a minha língua, você não pertence ao meu mundo, que é o civilizado, se não é grego. Porque não existe também um Estado. A Grécia não era um país como pensa que é hoje, eram cidades-estados que eram independentes. Então, se você fazia parte daquela cidade grega, era de origem grega, de pai e mãe grego, aí você pertencia à cultura. E o outro era aquele que eu vou dar termos pejorativos, estereótipos. E o Heródoto, quando ele vai para essa região, ele nem sequer conhece a África subsaariana, ele ouve relatos e começa a fazer relatos fantasiosos, que não existem na prática de verdade. E relatos, meninos, que perduraram até o século XVI, por exemplo. Até o século XVI, XV, ali, você encontravam pessoas dizendo que abaixo da África subsaariana, eu acabei de falar de Angola, Quênia, Tanzânia, naquela região havia pessoas que não tinham nem cabeça nem pescoço e que os olhos ficavam os peitos e a boca na barriga. Isso mesmo, são relatos fantasiosos. Aí diziam que esses indivíduos, em outros relatos, o Heródoto vai falar, que comiam serpentes, cobras, lagartos, que não falavam, emitiam sons igual a de animais. E aí vai dar a característica animalesca a esse pessoal. Então você está tirando dele. Imagine, quando eu digo que alguém tem características animalescas, eu estou tirando a qualidade de homem ser civilizado. E para os gregos, quem era civilizado eram aqueles que faziam parte da sua cultura. Esses relatos dos gregos, que depois surgiram outros, passou-se para a Idade Média. Então, esses relatos vão passar para a Idade Média. E na Idade Média, a coisa vai começar, eu não sei se posso falar, engrossar o caldo, ou vai ficar pior. Mas piorou. Então, na Idade Média, se para os gregos, que não faziam distinção de cor, se era branco ou preto, no mundo medieval, vai começar a fazer essa associação. Então, eles vão manipular textos sagrados. Que texto sagrado, professor? Eles vão manipular os textos da Bíblia, da Torá judaica, para falar sobre a maldição de Cã. Professor, eu não ouvi falar de Cã, ou então eu já ouvi falar de Cã. Quem é Cã? Cã era filho de Noé. Noé tinha 3 filhos, que era Cã, Jafé e Sem. Cã, Jafé e Sem. No entanto, após o dilúvio, Noé fez uma plantação de vinho, e quem planta vinho quer colher. Fez uma plantação de uva, e quem planta uva quer colher vinho, e colheu vinho. Então, Heródoto, o Noé, após a plantação de vinho, de uva e do vinho, ele consumiu o vinho e ficou embriagado. E quem já sabe, aquela questão de embriagado. O cara bebeu todas e, de repente, ficou peladão lá dentro de sua tenda. Ficou igual pelado, sem saber o que fazer. O Cã viu o pai, que o pai estava pelado, e começou a tirar onda com a cara do pai, que estava bêbado e pelado. E há relatos que dizem que ele falou para o irmão, e há relatos que dizem que ele não falou. Mas, como acabaram manipulando, né? Aí dizem que o Cã ficou tirando onda com a cara de Noé. Os 2 irmãos, a irmã Jafé e Sem, pegaram uma túnica, cobriram Noé. Quando Noé recobre a consciência, no outro dia, com a cara cheia de cachaça de ressaca, fica bravo da vida porque descobre que tinha um dos filhos dele que estava falando besteira. Então, o Noé vai e amaldiçoa, lança uma maldição, não sobre Cã, porque Cã não poderia sobre ele, mas sim sobre os seus descendentes. E aí, gente, eles vão manipular essa maldição de Cã para dizer que os etíopes, no caso, os africanos, principalmente daquela região subsaariana ali, pertenceriam aos filhos de Cã. Então, eles vão começar a utilizar a religião. É extremamente perigoso quando faz associação de política, religião.
economia, porque é complicado você utilizar a vertente de Deus. E quando você usa Deus, o outro indivíduo fica sem saber o que fazer, o indivíduo médio. Então, a partir de aí, vão fazer alusão. Se havia uma briga entre luz e trevas, trevas, não está falando em cor negra, não, gente. Não existe essa associação na Bíblia, não. Em momento nenhum fala questão de cor. Fala de sombras. Sombras da escuridão, que é as trevas. E aí vai associar os europeus à luz e os africanos às sombras. E a partir daí vai começar essa questão da peste negra, que é uma associação que faz essa questão erradamente, até porque a peste negra nem sequer foi da África, surgiu na África. O inferno, com essa tensão escuro, sombras, muito escuro, os demônios representados começam a ter cor mais escura, pele mais escura. E aí o próximo passo, após essa questão da religião, vai ser na Idade Moderna, que quando os europeus descobrem as Américas. Quando eles descobrem as Américas, eles vão falar também que descobrem a parte subsaariana da África, que ninguém descobriu ninguém. Aqui existiam índios nativos, como é que está? Essa história que descobriu e não descobriu, isso não existe, gente. Os europeus, eles fizeram uma viagem até a América, e chegaram, impuseram sua dominação. O que aconteceu? Isso não tem esse negócio que descobriu e descobriu, isso não tem nem que ser discutido. Porque se tinha gente morando aqui, não teve o que descobrir. No entanto, então os europeus vão começar a utilizar a versão religiosa para dizer que os escravos não tinham alma, os africanos, para escravizá-los. Lembrando que não é escravo, não, é escravizados. E a gente não é descendente de escravos, não. A gente é descendente de pessoas que foram escravizadas. Sejam elas que foram reis, guerreiros, entre outros papéis da sociedade, matriarcas, coletores, mas a gente não é descendente de escravo, a gente é descendente de um povo que foi escravizado, lembre-se disso. Então os europeus começaram a utilizar esse processo de escravização, a retirada forçada dos africanos e jogaram na América, literalmente, essa é a palavra, jogaram. E o indivíduo, ele perde a identidade. Imagine uma pessoa que pertencia, por exemplo, ao grupo Banto. Ele perde toda a sua origem, chega ao Brasil, por exemplo, ou aos Estados Unidos, e até outro nome lhe é dado. Essas tribos não eram espalhadas para que não ficassem no mesmo lugar. Porque, por exemplo, aqui na Bahia, a revolta dos malês foi por conta de um grupo que vinham da mesma tribo e com a mesma religião islâmica e se revoltaram aqui no Brasil. Então, esse processo de dominação do continente africano, essa forma, ela sempre foi se aperfeiçoando. Para vocês terem uma ideia. Quando a religião começa a perder espaço para a ciência, que vai surgir as questões científicas do século XVIII e século XIX, os europeus vão reinventar. Eles vão criar uma nova teoria chamada darwinismo social. Darwin vai falar sobre a seleção das espécies. Eles vão desconfigurar esse texto de Darwin, vão dar origem como darwinismo social. E esse darwinismo social, ele vai dizer que os indivíduos lá no continente eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar, que o continente teria que ser ocupado para que o branco europeu, agora evoluído em processo, civilizado, teria que levar civilização para o continente africano. E foi mais perverso ainda. Toda vez que a Europa e o Ocidente vão ao continente africano, é para colocar uma coisa terrível, incisiva, doentia, e sempre para apropriar, tomar suas riquezas, até porque o continente africano ele é muito rico mesmo, em matérias-primas, e em cultura também. Então, os europeus dividiram o continente africano dividiram o continente literalmente, não respeitavam a etnia, não respeitavam nada, dividiram o continente para Alemanha, Inglaterra, os evoluídos, ditos evoluídos, Bélgica, França, Portugal, Espanha. Eu vou contar só um relato dos evoluídos aqui, que são do Congo belga. Olha, uma das maiores atrocidades contra a humanidade aconteceu por parte da Bélgica, do rei Leopoldo, que sempre são colocados como os bonitinhos, como os bons. O rei Leopoldo, ele fez um verdadeiro massacre na região
do Congo belga, né, hoje conhecido só como Congo, mata cerca de 10 milhões de indivíduos. Mas, professor, como é que mata 10 milhões de indivíduos? Assim, ó, eles falavam da seguinte forma, chegavam os europeus lá e diziam, olha, você tem que me trazer tanto de marfim, tanto de matéria-prima para fazer borracha, tanto disso, tanto aquilo. Se o indivíduo não trouxesse, ele era amarrado e executado na frente da família. Professor, sério? Tinha outros relatos pior? Tinha, por exemplo, vocês têm várias imagens, pesquisas, soldados belgas lendo a Bíblia e para executar crianças. Isso mesmo, lendo a Bíblia para executar crianças. É o uso da religião, o mau uso. A religião não é a culpa, não. A culpa é sempre do ser humano. Quando esse darwinismo, ou quando o imperialismo começa a perder força, os países do continente africano começam a lutar por independência, como Angola, Nigéria. E quando eles começam a lutar por independência, vai surgir guerras civis, etnia lutando com a etnia. Até lembra que eu falei que eles foram colocados no mesmo país e eram rivais, tinham rivalidades há séculos, então eles queriam dominar. E aconteceram uma série de guerras civis, aconteceu a questão da fome, doenças, e a mídia ocidental, entre elas a brasileira, como sempre carnificina, fizeram centenas de documentários durante os anos 90, revistas, então a mídia que só ia mostrar a pobreza. No entanto, eu mostrei uma parte aí do progresso do continente africano e dos seus países, tá bom, menino? Eu vou passar a palavra para o Guilherme e depois eu volto para concluir minha fala. Nossa, quase que eu não concluí, hein, Guilherme? Tamo junto. Obrigado, Francisco, pela fala. A questão do continente africano é de extrema importância sobre o assunto, né? Quero falar boa tarde a todos, né? Agradecer aí a equipe técnica, né? Os professores, direção e principalmente os alunos, tá? Isso é fundamental, eu tenho muito respeito, já dei aula no ensino fundamental, eu gosto muito, porque é o período que a gente tem uma grande chance de mudar e transmitir a mensagem que a gente quer passar. É a mensagem para mudar a sociedade, transformar pessoas melhores, porque os adolescentes que estão no fundamental, eles estão no período ainda de formação da personalidade e eles vão conseguir entender um pouco mais da origem dos assuntos que a gente vem falando, né? Então, se o professor Guilherme trabalhar um pouco da questão do tema envolvendo o racismo no Brasil, né? Francisco falou da África. Por que a gente estuda a África nessa semana? Porque a África foi um onde se originou essa questão da escravidão direta para o Brasil, depois do século XIV, aí, depois de 1460, começou o processo de colonização do Brasil, a gente veio trabalhando isso aí, né? Qual o objetivo desse projeto e qual a intenção aqui de falar? Por exemplo, isso aqui é um globo terrestre, né? Professor de geografia sem um globo terrestre não tem graça. A ideia aqui é entender que quando a gente está perdido pelo planeta, a gente tem que ter um ponto de referência. Ou quando a gente está perdido no conhecimento, a gente tem que ter um ponto de referência, né? Na sociedade, a gente vê uma sociedade com muitas pessoas e poucos seres humanos, tá? E esse é o objetivo da nossa fala aqui. Formar seres humanos, o pensamento humanitário e entender assuntos como racismo estrutural, entender que uma pessoa tem que respeitar a outra, entender que vocês têm que ler além do que está escrito, né? Quando o Francisco fala, o professor que fala sobre a questão da consciência negra, tem uma mensagem por trás disso, que é a consciência humana, né? Que é ser brasileiros que respeitam as pessoas, e isso vai formar uma sociedade melhor, né? Então, quando você pega um globo e você se sente perdido pelo espaço aqui, você tem que ter um ponto de referência, né? E o conhecimento vai ser um ponto de referência para a gente provocar o que o projeto todo quer despertar, que é o respeito entre os alunos, respeito entre pessoas da sociedade, e por aí vai, tá? Então, querido, para você entender isso, vamos voltar ao passado, né? A questão do racismo no Brasil, a questão do racismo na África. Por que a gente fala sobre racismo no Brasil? Qual o objetivo de desconstruir isso? Por exemplo, hoje no Brasil a gente usa muitas expressões que são racistas, que a gente nem percebe no dia a dia. Por quê? Porque ficou naturalizado. Ficou natural no Brasil a gente usar palavras que são racistas. Ficou natural no Brasil a gente ver os negros morrendo pela violência urbana. Virou natural no Brasil ser racista. Aí tem uma frase que eu até comentei com alguns colegas,
que diz o seguinte, né, que o brasileiro não tem medo de ser racista, mas tem medo de dizer que é racista, né, e quando ele tem medo de dizer, ele tem medo de discutir, né, e discussão tem que gerar cultura, cultura gera mudança, tá, criatividade. Então, tudo isso é um processo de discussão que eu quero que você, aluno, tenha nessa fala aqui, beleza? Então, sempre na geografia, quando você está perdido, você acha um ponto de referência. Para você que está estudando sobre consciência negra, o ponto de referência é o quê? A questão do conhecimento. A partir do conhecimento, você vai ter respeito. O que o professor Francisco mostrou? Que quando você entende que você não conhece tudo da paisagem de um determinado país ou continente, você se sente ali meio distante. Quando você passa a conhecer a natureza, conhecer a diversidade, conhecer a paisagem, isso gera respeito. O conhecimento gera respeito, né? Quando você fala, por exemplo, preconceito. Preconceito é você julgar uma pessoa antes de conhecer. Então, não tem como isso acontecer. É impossível. Então, o conhecimento vai gerar a questão do respeito. Para conhecer, a gente tem que voltar ao passado. Vamos voltar no Brasil, por exemplo, em 1824, quando nós tivemos o segundo ato de império. Quando o governo imperial no Brasil, o que ele fez em 1824? Ele publicou um conjunto de leis que falavam que o negro no Brasil não poderia estudar. Né? Inclusive, na época, surgiram pesquisas científicas dizendo que o negro tinha moléstias graves que impediam ele de ficar no meio social, né? No ambiente escolar. Então, eles não poderiam estudar no início do século XIX. Aquilo ali tirou o direito do negro escravo já de ter uma educação e de entrar na sociedade, né? Depois nós tivemos, aí no decorrer desse processo, 1831. O que aconteceu em 1831? 1831 nós tivemos o que nós chamamos de Lei do Feijó, né? Conhecida como Lei para Inglês Ver, aqui no Brasil. O que essa lei dizia? Dizia que no Brasil nós não íamos mais importar o negro escravo da África, né? Então, isso foram medidas do governo imperial para falar assim, olha, vamos diminuir a escravidão no Brasil, né? Só que essa lei ela só foi na teoria. Na prática, o negro no Brasil ainda estava sendo escravizado, por debaixo dos panos ainda tinham negros escravos vindo para o Brasil, e isso contribuiu, pessoal, para o Brasil de hoje. Por isso que o professor Guilherme volta ao passado, para a gente entender o presente e tentar construir um futuro que você estará como adulto, né? Eu falo isso porque a gente vê muito isso no ensino médio, os alunos falarem muito mal do Brasil, falarem muito mal da população brasileira, tudo é ruim no Brasil, o Brasil não tem nada que preste, isso é um erro, né? O Brasil, para quem não sabe, é o 9º país mais rico do mundo em quantidade de dinheiro, né? O Brasil vende carne para o mundo, inclusive é até irônico. O Brasil exporta alimentos e a população brasileira passa fome, né? Nós temos 50 milhões de brasileiros aí, pobres, vivendo com menos de R$400 por mês. Isso quer dizer, turma, que existem detalhes do passado que fazem com que o Brasil seja um país que ainda passa por dificuldades hoje, né? E esse é o meu trabalho, da gente falar isso aqui, o que aconteceu no passado, para você entender o nosso futuro. Porque a gente sempre discute sobre consciência negra, a gente fala muito sobre as questões ruins do negro no Brasil. A gente sabe disso. Mas a questão que eu quero provocar aqui para vocês é que vocês pensem em ser pessoas melhores no futuro. Eu me preocupo com o futuro. Pense no futuro. Mudem o futuro. Tenha um pensamento humano, não um pensamento só capitalista. Entenderam? Aí, beleza. 1824, o negro não pôde estudar. 1831, vamos diminuir a importação de escravos no Brasil, né? E foram políticos que foram mudando. Inclusive, eu lembro de um personagem no Brasil chamado Luiz Gonzaga Gama, né? Luiz Gonzaga foi um brasileiro que ele começou a estudar, com os 10 anos se tornou escravo, né? Filho da Luísa Maim, uma escrava também, já abolida, né? Depois de um determinado período, né? Lembro também da avó na verdade, Luísa Maim era mãe do Zumbi dos Palmares, que a gente vai falar daqui a pouco. Voltando aqui ao nosso Luiz Gonzaga. Então, cara, ele começou a estudar sobre direito nessa época, e quando teve essa lei do Feijó, que falava da importação do negro no Brasil, ele começou a estudar,
né, se tornou um Hábula, que é uma pessoa com conhecimento em direito. E ele começou a libertar os escravos no Brasil, né? E isso foi muito bom no processo histórico brasileiro, porque a gente fala muito sobre a questão da consciência negra, a gente às vezes não coloca os personagens que foram marcados nesse processo. E por aí vai. Então o governo começa a fazer políticas que diminuiu a ideia do negro na sociedade. Em 1850 nós tivemos a Lei de Terras. O que a Lei de Terras dizia? Dizia que o negro no Brasil, que as terras no Brasil só poderiam ser conseguidas através de compra. Só que naquela época, em 1850, o negro não tinha dinheiro para comprar terra. Ele queria plantar, porque naquela época a atividade econômica era baseada no setor primário da economia, ou seja, vamos plantar, vamos pescar. Então, o que aconteceu? As terras no Brasil passaram a ser de pessoas que tinham dinheiro. Ou seja, os imigrantes europeus vieram para o Brasil e começaram a dominar as terras do Brasil. E o negro, já escravo, já não tinha acesso a isso. Na Lei de Terras, o que ela provocou? Ela provocou uma desigualdade na distribuição de terras no Brasil. Tanto é que você, no ensino fundamental, quando chegar no ensino médio, a gente vai falar sobre reforma agrária. O que é a reforma agrária, professor? É a redistribuição das terras para as pequenas famílias que querem plantar, querem utilizar a terra no Brasil. Beleza? Depois nós tivemos, em 1871, né, a Lei do Ventre Livre. 1871 foi a Lei do Ventre Livre. O que é que ela dizia? Ela dizia que aquela pessoa que nascesse a partir daquele momento não seria mais escravo, né? Na verdade, ali foi quando surgiram as primeiras crianças abandonadas no Brasil. Por quê? A partir do momento que você colocou uma data onde as pessoas não seriam mais escravos, aquilo gerou uma situação social muito ruim, porque os pais escravos ainda estavam trabalhando, não conseguiam criar seus filhos ficavam em casas separadas, e isso gerou uma separação da família e uma destruição econômica da sociedade naquela época, porque surgiram as primeiras crianças abandonadas no Brasil no século XIX. Depois nós tivemos, em 1885, a Lei do Sexagenário, que dizia o seguinte: olha, quando você fizer 60 anos, você não vai ser mais escravo. Isso quando o escravo, gente, chegava aos 60 anos, porque muitos escravos não tinham documento oficial. Então, aquilo gerou um atraso da questão social no Brasil. Inclusive, surgiram os primeiros idosos mendigos no Brasil, porque ficavam abandonados, não seriam mais escravos, não tinham mais condição de trabalhar, não tinha um sistema previdenciário naquela época. Então, na verdade, foram leis do governo que foram separando o negro de uma situação social evidente. Mais tarde, nós tivemos, em 1888, a Lei Áurea, que dizia o seguinte: olha, a escravidão não existe mais no Brasil. Em 1889, nós tivemos a proclamação da República. Então, acaba o Brasil Império e começa o Brasil República em 1889. Né? Em 1891, nós tivemos a primeira Constituição do Brasil, a primeira Constituição republicana. Nós tivemos a primeira Constituição do Brasil em 1824. Resumindo, querido aluno, se você for observar, o governo brasileiro fez medidas para acabar com o negro na década, já no período republicano. Aí, quando você pega em 1890, o negro não tinha terra, não tinha educação, não tinha trabalho. O que isso refletiu no ano de 2020? Né? Refletiu uma população pobre, um país rico de povo pobre. Olha, professor, quando você fala que o Brasil é um país rico de povo pobre, o que o senhor está afirmando? Que o Brasil é um país rico de povo pobre. Quer dizer que o dinheiro do Brasil está concentrado na mão de poucas pessoas. E muitas pessoas não têm esse dinheiro. Então, quando você fala em Brasil, né, não entenda, o Brasil é um país rico, não falta dinheiro. Tem muito dinheiro, mas o dinheiro está mal distribuído pela população. E quem tem menos dinheiro? O negro pobre. Então, antes disso, as políticas governamentais, elas provocaram esse processo. E vocês, como adolescentes aí, têm que ter esse pensamento. Entender que o passado determinou o presente, que no futuro vocês devem respeitar todas as pessoas. O negro, o índio, o pobre, o imigrante, né? Então, na sociedade, hoje, a gente tem vários problemas de preconceito, de discriminação. Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente usa o termo denegrir. O que é o termo denegrir? Denegrir é uma imagem relacionada ao negro de forma negativa. Denegrir como se fosse denegrir a minha imagem, né? As pessoas falam isso. Está fazendo referência a crimes contra a honra, né? Quando você fala assim, magia negra,
é uma palavra do negro relacionada a uma coisa ruim. Lista negra, uma palavra do negro relacionada a uma coisa ruim. Isso está errado. Não podemos naturalizar palavras racistas que a sociedade usa de forma natural. Não podemos achar que o negro morreu assassinado pela polícia, porque ele era bandido, mas estava com a Bíblia na mão. Não é natural isso. Entenderam? Então, é por isso que eu acho importante esse projeto no ensino fundamental, porque quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão ter uma mentalidade muito mais consistente, muito mais sólida, muito mais resistente, né? Existe uma frase interessante que diz o seguinte: as árvores mais fortes são as que têm as raízes mais profundas. Quando você fala, querido aluno, que a raiz é... Por que a raiz? Raiz é a sua vida, é a sua família, é a sua criação, são seus amigos. Você é construído pelo ambiente que você vive. E o ambiente influencia, mas não determina. Porém, é importante perceber que a raiz do negro no Brasil foi uma raiz baseada na retirada de direitos. Tá certo? Por isso que a sociedade brasileira hoje tem que trabalhar para a gente reconstruir esses direitos, para a gente reconstruir o que a gente vem falando durante todo o processo envolvendo esse assunto. Beleza? Então, termos como da cor do pecado, né? Da cor do pecado é um termo relacionado à mulher negra como sensual, a mulher negra como propriedade. Não sei falar essa palavra propriedade porque eu tenho dificuldade com R, mas essa questão da cor do pecado, né? Magia negra, lista negra, denegrir, né? São imagens. O diamante negro o diamante negro é um termo relacionado a duas questões da África, né? A questão do diamante relacionada à mineração e a questão do negro, de forma boa e negativa ao mesmo tempo. Então, hoje no Brasil a gente usa termos no dia a dia que seriam totalmente errados, seriam termos errados, né? Termos racistas que a gente não pode deixar isso acontecer. Então, são palavras para a gente ter um pensamento sobre o futuro do nosso país, né? O Dia da Consciência Negra, ele é comemorado dia 20 de novembro, né? Na verdade, para lembrar o Zumbi dos Palmares, que foi um dos negros quilombolas que lutaram contra essa agressão racista, né? O Zumbi dos Palmares, ele faleceu em 1695. Então, nesse período, ele teve um contexto de luta contra a agressão dos governos. O Francisco estava falando aí da África. Na África nós tivemos o apartheid. Apartheid é um conteúdo referente ao PAS, né? Você do ensino fundamental entende, o PAS é um programa de avaliação seriada, é uma possibilidade, é uma forma de você entrar na universidade. E a universidade é que estão as pessoas que pensam, é os caras que pesquisam, são as pessoas que contribuem para a ciência da nossa humanidade. Então, você, aluno fundamental, já tem esse pensamento. Quando chegar no ensino médio, você vai começar a estudar sobre esses termos sociais, beleza? Então, quando você fala em apartheid, você lembra também de um personagem que é genial, que é o nosso conhecido Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares teve essa noção aí sobre essa luta a favor dos negros. Outro nome interessante aqui pra gente é um cara chamado Milton Santos. Milton Santos, você do ensino fundamental, eu vou dar aula para você ano que vem, no primeiro ano, né, em geografia. Milton Santos é o pai da geografia, alfabetizado pelos pais, baiano, né, publicou vários livros, ganhou vários prêmios da geografia, e ele estudou muito sobre a globalização, né? O que a globalização fala sobre a questão da consciência negra? Ela diz que o capitalismo ele influencia de forma negativa e positiva sobre o pensamento do ser humano. Ele fala que o capitalismo separa o pobre do rico, a desigualdade social, a questão dos pensamentos. Então, ele falava muito sobre a sociedade em si. Quando você fala em sociedade, a gente fala em respeito. Essa é a ideia da consciência negra. Inclusive, o projeto da consciência negra ele tem uma mensagem: consciência humana. Vamos ser humanos, né? Não só adolescentes que têm um grande conhecimento em várias disciplinas. Tem que ter o conhecimento humano, de ajudar o outro, de ajudar o próximo, de ter um pensamento interessante. Então, a gente viu um pouco sobre o processo histórico, né? O processo histórico da formação da sociedade, que deu origem ao que nós chamamos de racismo estrutural. Você, querido aluno, o que é racismo estrutural? Racismo estrutural
É o racismo que foi construído a partir do tempo e que hoje se tornou natural, né? O próprio Estado tentou implantar isso. Tem um autor antigo chamado Michel Foucault, né? Ele tem uma obra que ele fala do vigiar e punir. Ele faz uma analogia sobre a questão do próprio Estado criar uma forma do próprio problema, da própria dificuldade que ele tem, né? Vigiar e punir fala isso. O Estado cria para depois punir, né? E essa questão do Estado, ela fez isso de certo modo sobre essa questão da sociedade, do pobre, do negro, né? Então são questões que devem ser discutidas sobre essa questão. Eu vou pedir para passar um vídeo chamado O Menino e o Mundo. É uma obra do Paz, é uma música, um vídeo, uma animação, ganhou um prêmio, né? Um prêmio aqui no Brasil e fora do país também. E eu vou passar, depois a gente discute, só para vocês terem uma ideia sobre a questão da criança, sobre a questão da cidade, a ideia sobre o campo, a cidade, sobre o respeito. Por isso que é legal isso, um ponto de referência. Quando a criança analisa a situação, você vai ter um ponto mais positivo sobre a sociedade. Beleza? Pode passar o vídeo aí, assim que é possível. Menino, mundo, mundo, menino, 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 menino, mundo. Aí, selva de pedra, menino microscópico. O peito gela, onde o bem é o tópico. É o novo tópico, meu bem. A vida nos trópicos não tá fácil pra ninguém. É o mundo nas costas e a dor nas custas. Trilhas opostas, lavato busca. Fumaça, buzinas e a busca. Faíscas na fogueira, bem de rua, chamusca. Sono tipo slow bro, onde vou, leio vou. Até esqueço quem sou. Calçada, barracos e o bonde. A voz ecoa sóis, mas ninguém responde. Miséria, soa como pilhéria. Pra quem tem a barriga cheia, piada séria. Fadiga pra nós, pra eles férias. Morre a esperança, e tudo isso aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, voz aos olhos de uma criança. Quente, barro, tempo, karma, boca, nós aos olhos de uma criança. Mente, sarro, alento, calma, moça, sorte, olhos de uma criança. Sente, cigarro, atento, alma, doce, morte, olhos de uma criança. Aos olhos de uma criança. É café, algodão, é terra, pé no chão, é certo, é direção, afeta, é solidão, é nada, é certo, é coração, é causa, é danação, é sonho, é ilusão, é mão, na contramão, é mancada, é jeito, é o caminho, é doido, é eu sozinho, é feito, é desalinho, é perfeito, carinho, é cilada, é fome, é fé, o sono, é medo, é fúria, é cedo, é noite, é segredo, é choro de boca calada, saudades de pá, enquanto o tempo faz a esmo, não é que esse mundo é grande mesmo, a melodia dela no coração, o tema, não perdi seu retrato tipo a Dona Irã em Iracema, sou lágrimas no escuro e solidão, quando o vazio é mais do que devia ser. Lembro da minha mão na sua mão, e um só enche de água sem querer aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, voz aos olhos de uma criança. Quente, barro, tempo, karma, boca, nós aos olhos de uma criança. Mente, sarro, alento, calma, moça, sorte, olhos de uma criança. Sente, cigarro, atento, alma, doce, morte, olhos de uma criança. Menino, mundo, mundo, menino, 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 menino, mundo, mundo,
Boa tarde, gente. Já estamos aqui novamente com áudio para vocês. Nós vamos agora passar para as perguntas. O professor Guilherme e o professor Francisco vão fazer alguns comentários. Primeira pergunta que foi feita aqui, entre tantas, na verdade, a gente teve que selecionar algumas, mas a primeira que nós gostaríamos que o Guilherme comentasse é sobre racismo reverso, ou racismo contra brancos, que algumas pessoas parecem fazer uma certa confusão entre racismo da maneira como a sociedade impõe sobre o negro, o racismo estrutural, que o Guilherme estava falando, e algum tipo de fala negativa pontual contra uma pessoa branca ou algo do gênero. Então, Guilherme, puder falar um pouquinho sobre racismo reverso, na sua fala, nós agradecemos. Vamos lá, queridos. Primeira coisa, eu quero comentar o vídeo, né? O vídeo, O Menino e o Mundo, é uma obra do PAS. O PAS, cada ano do ensino médio tem um PAS. PAS 1, PAS 2 e o PAS 3. Dentro do PAS existem as obras visuais, audiovisuais, obras teatrais, obras textuais. Essa é uma das obras audiovisuais. É uma obra que fala de uma música de um menino que conhece o mundo, que vê o pai indo embora para trabalhar, que ele sai do campo, vai para a cidade, faz essa relação da pobreza, riqueza, das desigualdades sociais que na cidade a gente consegue ver de forma muito mais evidente. A gente observa o contexto socioeconômico bem crítico, né? É uma das obras, pessoal, para você entender que a universidade ela quer estudantes com pensamento crítico. Quando você fala a palavra crítica, não é algo negativo. Vai me criticar. Não, crítica é uma opinião, é um olhar, é uma palavra que às vezes a gente pega ela como forma de maneira positiva, não é algo propriamente negativo. Né? Então, essa questão da crítica, do pensamento, a questão da vacina do coronavírus, por exemplo, vem de várias empresas que são formadas por universitários, que viraram cientistas. Então, a universidade precisa disso. Quanto à primeira pergunta do João, vamos falar aí de racismo reverso. Né? Eu sou negro no Brasil, independente de ser negro, já sendo negro é um pensamento, já sofri várias situações racistas o tempo inteiro, semanas acontece, semana retrasada aconteceu, tem anos aconteceu, eu não esqueci nenhum dos momentos que eu passei, momentos que você não esquece porque você trabalha até tarde, você estuda até tarde, você tem uma vida para tentar vencer essa desigualdade muito tempo e você sofre muito com isso. O que acontece? O racismo é um termo relacionado a uma relação de poder entre um grupo sobre outro grupo, devido a características, né? Então, o que acontece? Para você falar em racismo reverso, você teria que voltar no tempo, pegar uma máquina do tempo, retornar e fazer o contrário. Você vai pegar os negros, vão dominar o território dos brancos, vão retirar o seu território, dominar os seus recursos naturais, né? Vão escravizar esses brancos, né? Vão tirar a oportunidade dos brancos estudarem, vão tirar uma oportunidade dos brancos trabalharem e ter um salário digno, né? Os negros vão ter que usar as mulheres brancas de maneira como se fossem propriedade, né? Então, o que acontece? Para você pegar racismo reverso, você tem que voltar no tempo e você reverter esse processo de escravidão. Quando você fala em racismo, está ligado a muita relação de poder. E não tem como falar racismo reverso no sentido de uma relação de poder do negro sobre o branco. Por isso que, no meu pensamento e nas minhas pesquisas, vários pensadores falam isso também, entendem que racismo reverso é complicado. Professor, um negro racista tem um negro racista contra um negro, que é um sistema que eu não consigo nem entender como isso acontece. Mas tem. Agora, você pegar um sistema, uma estrutura racista do negro contra o branco, cientificamente falando, não tem muito sentido. Eu quero dizer a vocês que a gente sabe que a questão dessa questão da cor é um tema polêmico, né? Por exemplo, eu vou falar nada a ver com esse tema, mas quando você fala que o Brasil não tem montanhas,
né? Todo mundo se surpreende. O Brasil não tem montanhas. Para a geografia, o Brasil não tem montanhas. Montanha é um relevo feito com choque de placas tectônicas. E no Brasil não tem nenhum relevo feito com choque de placas tectônicas. O que o Brasil tem são planaltos, que é o que a gente vê quando a gente vai para Goiânia, por exemplo. Então, tecnicamente, não teria montanhas. Mas a gente usa esses termos de acordo com a questão. No estudo da consciência negra, a pergunta é ótima. Racismo reverso, eu discuto isso no ensino médio. A gente fala isso. Ensino médio é melhor porque tem maturidade. É uma pergunta genial, tá? Mas na estrutura teria que voltar no tempo. Como o racismo veio de uma agressão dos brancos contra os negros, né? Você pega, por exemplo, o apartheid. Quando você fala do apartheid na África, pessoal, você pegou aí na década de 50. Né? A África do Sul, uma pequena população da África do Sul era formada por brancos. E grande parte da população do país era formada de negros. Então, um governo formado de brancos ficou com medo. O que ele fez? Implantou leis que diziam que o negro não poderia se relacionar com o branco. Tinha um bairro que o negro tinha que ficar e não podia ir para o bairro que estava o branco. Tinha escola para o branco, mas não tinha escola para o negro. O apartheid foram leis que criaram para separar os dois, né? Os brancos fizeram isso por quê? Por um medo da atuação do negro naquela local, né? Dizem hoje que o apartheid nunca acabou na África do Sul. E seria realmente nunca acabou. Você pode observar que teoricamente acabou, mas não. É igual quando você fizer 18 anos. Quando você fizer 18 anos, você é independente. Só administrativamente. Você pode tirar a carteira, mas você agora vai responder pelos seus atos. Mas você não vai ter uma independência econômica, né? E no Brasil aconteceu isso quando a escravidão acabou. A escravidão acabou, mas o negro não teve como entrar na sociedade. Ele não teve como estudar, ele não teve como trabalhar. Outro tema interessante, cotas. Não, tem uma obra genial, Cota na Esmola da Bia Ferreira. Né? As pessoas falam, cota, porque os negros brancos têm a mesma oportunidade. Mesma oportunidade? Só se você não entender de história, não voltar ao passado e entender o que gerou no passado. Porque tudo que acontece, querido aluno, tudo que acontece no presente tem relação com o passado e vai determinar o futuro. Não tem como você falar dessa relação temporal, né? Então tem que voltar no tempo, tá certo? E outra coisa que eu tenho que falar aqui, a questão da consciência negra não pode ser trabalhada só pelo branco, só pelo negro. Tem que ser trabalhado pelo branco por todos. Tem que ter respeito do negro em relação aos brancos, os brancos em relação aos negros, né? Tudo isso. Por que tem cota com concurso público? Por que tem cota? Aí eu já tenho crítica. Tem que ter cota social, não tem cota racial. A maioria dos pobres são negros, né? Então, né, uma relação influencia na outra. Então, a pergunta aí foi ótima sobre racismo reverso. No sentido que eu estou dizendo, é quando o racismo é ligado a relações de poder. E, historicamente, as relações de poder seriam dos brancos em relação aos negros. Mas, é claro, se você fizer uma discussão sociológica, filosófica, nós teremos uma profundidade muito mais científica, né, sobre o tema. Seria isso. Eu vou continuar. Opa, só um momentinho que eu vou compartilhar de novo. Eu achei fantástico essa fala do Guilherme, né? Que no Brasil a gente tem esse problema sério, essa questão da representatividade. Foi um aluno bacana que fez essa pergunta, mas eu acho que realmente falta no Brasil o indivíduo ele se enxergar no meio do processo e a qual grupo ele pertence. A gente tem essa coisa diferente aqui no Brasil. Se você pegar o caso do Rio de Janeiro, eu não sei se quem lembra, mas o governador do Rio de Janeiro ele tinha uma clara declaração de hostilização à periferia. E mesmo assim ele ganhou em todas as periferias do Rio de Janeiro. E quando ele assume o governo nos primeiros meses, ele manda helicópteros lá fuzilar o pessoal na rua. Assim, se o indivíduo ele tivesse reconhecido que o cara estava fazendo a política dele dizendo que na periferia tinha que entrar com armas, tinha que fazer aquilo e aquilo, cometer aqueles excessos todos, que são crimes inclusive internacionais contra a humanidade, né, que você coloca um helicóptero no estado e manda fuzilar as pessoas na rua. Mesmo
O Brasil não tem uma guerra declarada civilmente para você fazer uma tal ação, então é um problema sério. Então, no Brasil, a gente falta ter esse reconhecimento ao qual classe eu pertenço. Eu lembro que uma vez eu falando sobre essa questão de periferia no Gama, inclusive foi no Gama essa discussão no SED 8, no meu primeiro ano, e eu falando para os meninos o que é questão de periferia, e quando eu falo a relação do Gama, e aí no Brasil há esse estereótipo também que periferia tem que ser pobre, não tem ruas, não tem calçada, não tem esgoto, não tem nada, e as pessoas passam essa questão. Existe o centro, por exemplo, é Brasília, e o que está longe de Brasília, o que está fora de Brasília, da cidade administrativa, se chama de periferia. Tá bom? Então, a gente tem que começar a se reconhecer qual grupo pertence para não cometer esses erros terríveis que a gente comete contra nós mesmos. E eu vou mostrar duas personalidades que se reconhecem no meio do processo. Eu fico encantado com a Chimamanda Adichie e com esse indivíduo aqui. Eu não sei se vocês conhecem. Esse cara, para mim, ele é fantástico. Eu sou nacionalista, gosto muito do meu país. Em 2008, ele venceu o título em cima do Felipe Massa, de título de Fórmula 1. Eu gosto do Massa, gostava tudo, e eu demorei muito para enxergar o Lewis Hamilton. Professor, mas quem seria esse Lewis Hamilton? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, o Lewis Hamilton, ele revolucionou, ou impulsionou, não revolucionou, mas ele impulsionou uma nova onda de movimentos por direitos civis e direitos civis do negros com aquela frase criada nos Estados Unidos que vidas negras importam. Mas, professor, quem é Lewis Hamilton? Lewis Hamilton é o primeiro e único negro na Fórmula 1. Para vocês terem uma ideia do que é ser piloto de Fórmula 1, o sobrinho desse cara aqui, ó, do Senna, que é brasileiro, uma vez fazendo uma matéria, ele explicou: é mais difícil você ser piloto de Fórmula 1 do que ser bilionário. Aliás, bilionário. Então, tem mais bilionário no mundo do que piloto de Fórmula 1. São 20 pilotos de Fórmula 1, para vocês terem ideia. E aqui só tem fera, cara. São três gigantes. Vamos lá. Esse aqui, ó, começando por esse aqui que é brasileiro, Ayrton Senna, que se reconhecia também no meio do processo. O Senna uma vez estava na França, em Mônaco, ele morava em Mônaco, e um pessoal começou a falar mal do Brasil. E ele falou que era brasileiro de prontidão, e a partir de aí ele disse que toda vez que ganhasse uma vitória na Fórmula 1, levantaria a bandeira da seleção brasileira. Ou a bandeira da seleção brasileira, aqui, levantaria a bandeira do nosso país. Então, o Senna, ele se reconhecia no meio do processo e começou, era um grande piloto, até então, durante a morte dele em 94, ele foi considerado o maior piloto de Fórmula 1. Depois do Ayrton Senna veio o Schumacher, que ganhou 7 títulos e tinha todos os recordes. Esse cara aqui é alemão, Michael Schumacher. O cara é alemão e ele tinha todos os títulos, quase todos os recordes. E depois do Michael Schumacher surgiu outro alemão, Sebastian Vettel. Eu também gosto muito da Itália, então sempre eu gostei muito da Ferrari. Então o Vettel. No entanto, esse cara aqui, o Lewis Hamilton, ele detém a maioria dos recordes, inclusive agora o de recordes mundiais. Ele tem 7 títulos mundiais e 94 vitórias, ou seja, recorde absoluto de vitórias em Fórmula 1. E ele também é fãzaço do Ayrton Senna e gosta do Brasil pra caramba, o Lewis Hamilton. Mas o que é que o Lewis Hamilton se destaca ultimamente? Ele vem nessa sessão de vidas negras impostas e fazendo manifestação. E isso é fantástico quando ele se reconhece no meio do processo. Ele foi o primeiro e único piloto negro até o momento a estar na Fórmula 1. Ele poderia fazer igual algumas personalidades que preferem não opinar. E ele não colocou a cara, porque apanha muito. Inclusive, alguns pilotos de Fórmula 1 questionam, porque diz que ele é ativista demais. E assim, é um cara fantástico. E ele falou que o exemplo dele que seja dado para as crianças. Eu gostei muito disso que ele falou domingo, para que as pessoas possam. E que daqui a alguns anos tenha mais pilotos de Fórmula 1. Então, vidas negras importam, do Lewis Hamilton. E a outra pessoa, que eu acho que, inclusive, se eu não me engano, foi a professora Liza, porque ia colocar isso na sala dela sobre a Chimamanda Adichie. Ela que tem um livro lá, que ela dá uma palestra e fala o perigo de uma história única, e ela vai trazer toda essa abordagem, tá bom? Essa desconstrução de estereótipo, por exemplo, é quase que uma parte embasada no pensamento da Chimamanda Adichie. Depois vocês assistam,
Quem nunca assistiu, coloca lá O Perigo de uma História Única, já que a gente se alongou muito aqui, e ela vai contar, se um dia eu tiver a oportunidade, eu volto e trago isso para o fundamental, só prometo. Então, eu vou colocar umas frasinhas dela aqui, ó. A única história cria estereótipo. Então, uma única história, uma mesma visão, ela cria estereótipo. E o problema com o estereótipo não é que eles sejam mentiras, mas é que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se única. Então, essa questão de você só mostrar aquela visão lá, aquela mesma visão, tá bom? A outra fase dela é assim, ó, histórias importam. Muitas histórias importam. Ela está dizendo que tem que ser uma diversidade de histórias, que cada povo conte sua história, cada grupo conte sua história. Histórias têm sido usadas para apropriar e tornar maligno. Isso é verdade. A gente viu aí que ao longo da história o que os ocidentais fizeram com o continente africano. Mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar, que é o que a gente está fazendo agora. História pode destruir a dignidade de um povo. Lembra da história de Kant, que destrui a dignidade? Lembra da questão do darwinismo social que eu falei para vocês, que dizem que os europeus eram mais evoluídos do que, por exemplo, os nativos americanos? Americanos, quando eu falo todo o continente americano. Aquela parte lá que eles chamam de América é só Estados Unidos, que é um país que não tinha nome, roubou todo o nome do continente, e a mídia fica toda hora colocando América, 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 isso aqui tudo da Patagônia até o Canadá, tudo é América, tá bom? Mas histórias também, histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas também pode reparar essa dignidade perdida, que é o que estamos fazendo aqui agora, tá bom, meninos? Então, assim, olha, não fique, comece a pesquisar, façam pesquisas, estudem, não fiquem só nessa palestra, não. Busquem novos conhecimentos, se enxergue no meio do processo, vê a qual grupo você pertence. Isso é bacana quando a gente sabe a qual grupo pertence, a qual local pertence, tá bom? Que a gente é de periferia, a gente mora na periferia, por exemplo, do DF, e a gente luta por melhorias, porque todo o aparato do Estado tem que ser no plano. Me diga, por que o Teatro Nacional está tudo ali no plano? Assim, não, professor, mas tudo foi criado antes do pessoal vir. Eu concordo até então nessa fala. Mas se você pegar todas as cidades do Brasil, tem o mesmo processo, mas já faz 60 anos da construção de Brasília e continua sempre colocando os aparatos do Estado melhores no centro e a periferia sempre deixado a desejar. Então, cabe nós se reconhecer no meio do processo e lutar por uma qualidade de vida melhor, tá bom? Essa é a minha fala. Agradeço a paciência de vocês e tudo, tá bom? Tu, Gui. Eu quero só falar algumas palavras aqui sobre a questão do projeto. Estava falando assim e surgiu novas ideias aqui. A questão também do tema, que é a questão das características, tá? Principalmente nas escolas, né? A gente percebe que escolas, existem muitas brincadeiras entre meninas, os meninos, a questão de cor, brincadeira, palavras, características físicas. Tem que ter muito cuidado com isso. Com essas brincadeiras, a questão, por exemplo, da consciência negra, fala muito a questão do cabelo, né? A gente vê isso muito na adolescência. Às vezes, as brincadeiras com cabelo, com cor, com isso, aquilo, independente de cor, são coisas que devemos ter cuidado, para a gente não gerar um desânimo, ou talvez uma chateação nas pessoas que talvez não conheçam o assunto, tá? Sabe? Então, no Brasil, a gente tem que ter pessoas que discutem isso. Bom, porque vocês, adolescentes, no futuro, vocês estarão aí sendo adultos, né? Então, a escola tem uma função, que é formar cidadãos, tá certo? Então, as meninas, os meninos, estão adolescentes, serão adultos e serão cidadãos. Um cidadão que vive em sociedade, ele tem que entender que, para se orientar pelo espaço geográfico, tem que ter o quê? Um ponto de referência, que é o quê? O respeito entre as pessoas. No deserto, quando você está sozinho, perdido, a ponto de referência é o sol. À noite, quando você está perdido, é o Cruzeiro do Sul, constelação de estrelas, ou a posição da Lua, e por aí vai. Tá? É só isso que eu queria falar e agradecer para a gente dar início ao processo de encerramento aí, do dia de hoje, de palestras aí. E eu vou passar para o professor João Paulo fazer o encerramento. Tá ok. Obrigado, professor Guilherme. Obrigado, professor Francisco.
Antes de nós fazermos o encerramento, eu gostaria de lembrar a todos que hoje nós tivemos essa primeira palestra no turno vespertino, mas amanhã e quinta nós ainda teremos mais 2 palestras. Então é importante que vocês acompanhem todo o ciclo que nós estamos fazendo, né? Infelizmente, ou felizmente, nós não conseguimos exaurir o tema só em uma palestra, só em um dia. Na verdade, mesmo que nós trabalhássemos a semana inteira, o mês inteiro, esses temas, ainda existiriam muitas coisas a serem ditas, muitas coisas extremamente importantes. Agradecer aos alunos também que interagiram, que participaram aqui no chat, ok? Então, esperamos todos vocês a partir de amanhã. Agradecer novamente a todos os professores, agradecer aqui a parte técnica que está cuidando de tudo, com um grande afinco, muito trabalho. Então é isso. Muito obrigado, gente. Até mais. Professor Francisco, professor Guilherme, se vocês quiserem a palavra aí para as últimas considerações, fiquem à vontade. Muitíssimo obrigado. Professor Guilherme, quiser fazer uma... Eu, na verdade, quero agradecer, né? Agradecer a toda a equipe técnica, a direção, principalmente as estrelas do nosso rinoceronte, que são os alunos, né? E os colegas também que estão participando do projeto, né? Eu quero agradecer e vamos lutar por uma sociedade mais social, né? Formada por seres humanos, né? Então é isso. Muito obrigado.